Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas tranquilas, refrigera minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Muito bom dia, com a bênção, com a graça de Deus. Levantarmos pela manhã e termos a certeza que temos um Supremo Pastor que cuida de cada um de nós, nos pastoreia, nos guia, nos traz entusiasmo, alegria, força para darmos continuidade na nossa trajetória. E a cada dia que vivermos nessa terra, queremos viver mais para o céu e menos para esse mundo. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Ezequiel, capítulo 18, o versículo 1 e o versículo 2. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que tendes vós que, acerca da terra de Israel, proferis esse provérbio dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram? O capítulo que nós passaremos a estudar agora pela manhã, claramente Deus queria que o seu povo entendesse uma verdade. E entendo que essa verdade também precisa ser entendida e vivida nos dias em que nós estamos vivendo. Deus nos presenteou com o direito de liberdade. Somente um ser humano que é livre pode conseguir crescer em amor, em amar aquele que é o seu Criador. Se Deus não nos desse liberdade, nós, na verdade, obedeceríamos por uma obrigação, mas pelo fato de Deus ter nos dado a liberdade, nós o amamos porque nós somos livres. Pelas suas ações, pela sua bondade, pela sua proteção, pelo seu pastoreio, a cada dia o nosso coração é levado a amá-lo cada vez mais. Portanto, a responsabilidade de cada pessoa que existe nesse mundo para com Deus, ela é pessoal, ela não é coletiva. Não são os nossos pais que respondem pelos seus filhos, não são os nossos pais que respondem pelos nossos pecados, somos nós individualmente, diante do presente que recebemos, o direito de liberdade é que respondemos diante do nosso Deus. Os israelitas imaginavam que eles iriam pagar um preço dos pecados que os seus pais tinham cometido, e no capítulo 18 Deus está corrigindo essa visão, falando para eles: cada um de vocês irá se apresentar diante do meu tribunal e eu irei julgar individualmente cada pessoa diante das ações que elas cometeram. Uns naquele período acreditavam que pelo fato dos seus pais terem sido homens justos, homens de oração, homens que se apegaram à palavra de Deus, os seus filhos agora no futuro poderiam viver de qualquer forma, já que seus pais foram considerados por Deus como sendo um homem justo, eles poderiam praticar todo tipo de pecado que Deus mesmo assim o justificaria. E aqui no capítulo 18, Deus está falando: não é dessa forma, não é desse jeito. Cada um irá responder diante de mim de acordo com como viveu. Como nós podemos observar no versículo 1 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, que é o capítulo 18, o profeta Ezequiel começa dizendo: veio a minha palavra do Senhor. Enfaticamente, Ezequiel já tinha falado a respeito da mudança de vida, confessar seus pecados, viver uma vida de arrependimento, para que o juízo de Deus não pudesse cair. Mas os judeus, os israelitas, não deram ouvido às palavras do profeta Ezequiel. Eles estavam dispostos a seguir a sua própria vida. Embora eles estivessem envolvidos nos seus pecados, eles acreditavam que eles eram filhos inocentes. Eles acreditavam que seriam punidos pelos pecados dos seus pais. Mas o profeta Ezequiel tinha nas mãos a responsabilidade de abrir os seus olhos diante da responsabilidade pessoal que cada um deveria prestar diante do seu Deus. No versículo 2, nós podemos ver mais uma vez que enfaticamente o profeta fala em nome de Deus a respeito do provérbio que se acreditava que era comum entre os judeus, entre os israelitas, falando que os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que estavam botando. Quando eles estavam dizendo que os pais tinham comido uvas verdes, eles estavam dizendo que os seus pais é que cometeram os pecados, e eram os filhos que teriam que agora ser punidos diante do juízo do Senhor.
Mas Ezequiel tinha nas mãos a responsabilidade. Deus estava falando que não era isso que estava acontecendo. Deus deixaria que o seu juízo caísse porque os filhos estavam envolvidos nos seus pecados. Não é consequência dos erros dos seus pais, mas eram consequências das próprias escolhas dos filhos que estavam vivendo nos dias do profeta Ezequiel. É claro que todo pai e toda mãe tem uma influência salvífica ou de destruição sobre a vida dos seus filhos. Mas quando um filho cresce, se desenvolve, amadurece, cometer pecado, envolver-se no pecado é uma escolha. Buscar a Deus, viver uma vida íntegra diante de Deus é uma escolha pessoal. Não é consequência dos erros dos seus pais. Deus será misericordioso no seu juízo, mas aquele filho que escolhe amar a Deus, servir ao Senhor, esse terá a bênção de Deus, a força do Espírito Santo para viver uma vida vitoriosa. Ezequiel capítulo 18, versículo 4, a Bíblia diz o seguinte: Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Deus é criador de todas as coisas. Todas as pessoas que existem nessa terra vieram a existir pelas mãos e o poder de Deus. O desejo de Deus é salvar a todas as pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não tem preferência. Deus quer de fato salvar todas as etnias, todo ser humano nascido nesse mundo. Mas Deus nos presenteia colocando em nossas mãos o direito de escolha. Embora Ele seja criador de todo o universo, de todas as galáxias, é esse mesmo Deus que faz um pedido para morar dentro do nosso coração. Ele poderia impor as suas leis e uma resposta humana, mas Ele não faz dessa forma. A maneira de Deus pedir o nosso coração é com amor, é se entregando na cruz. E ao reconhecermos o seu amor, nós precisamos responder favorável ou negativamente o amor de Deus demonstrado por cada um de nós. Nesse capítulo também nós podemos observar que, embora os conselhos divinos estivessem voltados especificamente para aquela geração, mas a palavra de Deus acaba falando para nós também nos momentos em que nós estamos vivendo. Quando Deus estava falando, a alma que pecar, essa morrerá, Deus também estava fazendo uma aplicação futura. A alma que se envolvesse com o pecado fecharia os seus olhos para essa terra e o ser humano seria sepultado. Mas eternamente, esse ser humano que morreu desobedecendo ao Senhor, essa pessoa não teria a alegria de viver ao lado do seu Deus eternamente. O direito de escolha, o direito de aceitar a Deus, o direito de se colocar nas mãos do Senhor se dá enquanto nós estamos com vida. Depois que nós fechamos os nossos olhos para essa vida, já não há mais oportunidade de salvação. Vale a pena também nós estudarmos o versículo 4 do capítulo que nós estamos analisando nessa manhã, porque quando o profeta Ezequiel está falando a respeito de alma, o profeta Ezequiel está se referindo a pessoas, não a um espírito. Quando olhamos para o hebraico, nós podemos ver que a palavra mencionada pelo profeta Ezequiel no hebraico é nefesh. E essa palavra está se referindo a um ser humano, um ser que vive, um ser que conversa com outras pessoas, um ser que ama, se relaciona com outros seres humanos. Do versículo 6, o profeta Ezequiel, orientado pelo Senhor, ele começa a descrever como que um homem justo pode agradar a Deus. Como que um homem justo que se colocou nas mãos do Senhor e reconheceu a graça de Deus sobre a sua vida, ele responde ao incomensurável amor de Deus. Ele vive em integridade, ele não empresta o seu dinheiro com usura, ele não come alimentos oferecidos a ídolos. É claro que todas essas orientações se voltavam para o povo que viria naquela época, mas o profeta Ezequiel também falava para aqueles que viriam no futuro. E automaticamente nós entendemos, aqueles que irão um dia viver ao lado de Deus eternamente, precisam obedecer esses conselhos, essas orientações, como uma resposta de amor por tudo que Deus fez por nós na cruz do Calvário, em nos dar o direito de viver eternamente na sua companhia. No versículo 22, nós podemos observar que o profeta Ezequiel ele se torna um pregador do Evangelho eterno. Ezequiel fala a respeito da justificação daqueles que se entregam nas mãos de Deus. Ninguém será salvo pela prática da lei. Nós seremos salvos porque aceitamos a Jesus e entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor. Mas aqueles que são salvos no Senhor, eles não se permitem viver envolvidos no pecado. Buscam a cada dia viver em conformidade com a vontade do seu Pai, agradando a Deus,
obedecendo os seus ensinamentos. A obediência desse grupo de pessoas não é para conquistar a salvação. A obediência dessas pessoas é porque foram salvas pelo sangue do Cordeiro e por reconhecerem o valor entregue por nós na cruz do Calvário como sendo o Filho de Deus. Cada uma dessas pessoas buscará viver em harmonia e em fidelidade ao seu Deus. Deus não tem prazer na morte de ninguém. O desejo de Deus é que todas as pessoas o reconheçam, o aceitem, lhe abracem e vivam uma vida de amor com Ele. Ele mesmo promete àqueles que se colocam nas suas mãos apagar os seus pecados, esquecer o seu passado e dar a graça de viver uma nova vida ao lado do Senhor. Mesmo que alguém lhe condene, mesmo que esse mundo continue a lhe jogar pedras, mas aquele que vive para o Senhor, o céu estará com os seus braços abertos para lhe abraçar e receber e lhe dar uma nova oportunidade de vida. Por isso que é necessário a cada dia avaliarmos a nossa vida à luz da palavra de Deus, porque quando estudamos a palavra de Deus, Deus fala conosco. Claramente nós podemos ver Deus apontando os nossos erros e mostrando o caminho que nós precisamos seguir. Aquele que está conectado com o Senhor será sensível em entender a vontade de Deus, mudar a sua vida e alcançar a salvação no Senhor. Cada um de nós teremos um dia a alegria de estarmos diante do nosso Deus e apresentarmos a nossa vida. Tenho certeza que não vale a pena vivermos confiando nos nossos méritos, na nossa capacidade de obedecer a Deus, nas boas obras que praticamos a cada dia, nas boas palavras que nós podemos proferir no decorrer do dia. Não podemos confiar nisso. O que temos que fazer a cada dia é confiar no sangue, nos méritos, no Filho de Deus, no Cordeiro de Deus que morreu na cruz do Calvário e que somente através dele é possível receber a salvação. Aquele que vive dessa forma, se entregando a Deus, confiando no Cordeiro de Deus, encontrará a graça do Pai, a misericórdia do Senhor e a salvação eterna. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Queremos viver exclusivamente para o Senhor. Toma o nosso coração, perdoa os nossos pecados, nos dê a graça de vivermos exclusivamente para Ti. É o nosso pedido, é a nossa oração e nós o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz. Em nome de Jesus. Amém.